Fala galera, professor Oswaldo Júnior. Gente, material de direito constitucional para concurso público bisurado, no mais alto padrão, do jeitinho que vai cair na sua prova. E você que está assistindo esse vídeo vai gabaritar, eu tenho certeza. Prepara papel, caneta, algum meio de aprendizado, que eu vou começar a dar o gabarito do que vai cair de direito constitucional para a sua prova. Gente, vamos dar início. Olha só, galera. Princípios fundamentais. Vamos lá. De início. Um momentinho. Beleza. Gente, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel entre os estados, o município e o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como os fundamentos, olha só os fundamentos, atenção, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Olha só o mini mônico aqui, ó, para você guardar no coração, fazendo tum-tum. Beleza, gente? Cuidado. É a união indissolúvel. Cuidado. A sua banca pode colocar dissolúvel e confundir você na hora da prova e você errar. Artigo 1º é indissolúvel, ok? Guarda essa dica no coração, você não pode errar. Vamos dar continuidade. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos. Olha só, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pegou o bizu? Independentes e harmônicos. Cuidado com o prefixo. A sua banca ela pode colocar dependente, aí tá errado. Artigo 2º é independente e harmônico. Vamos para o artigo 3º. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, olha só, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Cuidado, a sua banca pode colocar discriminação. Tá errado. É discriminação. Artigo 3º, esses são os objetivos fundamentais. Professor, isso é importante? É importantíssimo, galera. Olha só, artigo 4º. Os princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Beleza. Como é que o Brasil ele vai agir diante dos outros países? É dessa forma aqui que eu vou falar para você. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. É dessa forma aqui que o Brasil age de acordo com os outros países. Esses daqui ó, são os princípios da República Federativa do Brasil. Cuidado! Ó. Percebe-se que no artigo 4º é princípio. Aqui no artigo 3º, ó, objetivos fundamentais, beleza? Aqui o artigo 2º não dá para errar. E aqui no artigo 1º são fundamentos. Cuidado, que a banca pode dizer, pegar os fundamentos e dizer que construir uma sociedade livre, justa e solidária é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Está errado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Beleza? Gente, vamos dar continuidade. Agora nós vamos entrar no artigo... Começamos a entrar no artigo 5º. O artigo 5º ele é importantíssimo, porque os seus incisos eles são muito decorrentes de prova. E você não vai errar, porque você está no melhor canal para concurso público. Galera, vou te fazer um convite. Se você estiver gostando da qualidade desse material e dos bizus dessa aula, você vai dar o like, você vai curtir
e você vai compartilhar com os 10 amigos. Agora, se a aula não tiver de qualidade, se o slide não tiver bom, aí não precisa não, tá bem? Agora, se tiver de qualidade e você estiver entendendo, você vai inscrever no canal, dá o like, tá beleza? Então vamos dar continuidade, porque o meu objetivo aqui é você gabaritar direito constitucional, beleza? Gente, olha só, direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias individuais e coletivo. Atenção, se você já estava prestando atenção, chegou a hora dessa atenção dobrar, porque a partir de agora, tudo que vai começar a vir aqui é mais recorrente de prova. E você vai guardar no seu coração fazendo tum-tum. Beleza, gente? A inviolabilidade dos direitos fundamentais. Artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito, olha só, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá com dificuldade? Vou deixar aqui o mnemônico bisurado para você decorar, beleza? Olha só, inviolabilidade do direito à vida. Vamos lá. Vamos começar a interpretar o artigo 5º. Primeiro, todos são iguais perante a lei, ok? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Professor, quem são passíveis dos direitos fundamentais? Os brasileiros, os estrangeiros, pessoa jurídica e quem? E o Estado. Esses são os passíveis dos direitos fundamentais. Mas, professor, quer dizer que para ser passível de direitos fundamentais, o estrangeiro que estiver lá no país dele vai ser passível dos direitos aqui do Brasil? Não é assim não, gente. Ele tem de estar residente no país. Professor, então residente significa que ele tem que morar no Brasil? Não. Quando o artigo 5º fala residente, ele precisa apenas estar em algum território brasileiro. Ele precisa estar local brasileiro. Seja morando ou seja passeio. Se ele passar 1 minuto em território brasileiro, durante esse 1 minuto, ele vai ser residente dos direitos fundamentais. Então, para ter direito aos direitos fundamentais, basta estar no Brasil. Estar em território brasileiro, por mais que não more, o estrangeiro é passível desses direitos fundamentais. Gente, dica importante, olha só, para você guardar no seu coração. Você pode ter ouvido por aí que os direitos fundamentais são só esses do artigo 5º. Por exemplo, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Professor, está certo? De maneira alguma, está errado. Os direitos fundamentais, eles não se restringem ao artigo 5º. Eles vão muito mais além, ou seja, ele vai evoluindo. De acordo com o que a gente briga e surge um direito nosso, um direito novo, nós somos passíveis. Então aqui, ó, guarda no coração, o rol dos direitos fundamentais não são taxativos. Por exemplo, não se restringe a estes, ok? Cuidado, a sua banca vai dizer que ele é taxativo. Tá errado. O rol dos direitos fundamentais não são taxativos. Outra coisa que eu acabei de falar, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Os brasileiros, os estrangeiros, residentes no país, pessoas jurídicas e o Estado. Olha só, residente não significa morar, mas está passando, mesmo que momentaneamente. Agora tem uma exceção, só não vai ter direito político, exceto se cumprir a regra. Ou seja, os estrangeiros que eles estão a passeio ou morando no Brasil, eles estão sujeitos aos direitos fundamentais, com exceção do direito político. Ou seja, o cara não vai vir lá da América, vai chegar aqui no Brasil no dia da eleição e já vai voltar. Não é bagunça não. Aqui é o melhor canal de concurso público. Olha só, ele vai ter direito aos direitos fundamentais, exceto o direito político, exceto se cumprir a regra. Agora, se ele cumprir a regra, aí sim ele já vai ter direito ao direito político. Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos dar continuidade. Professor, quais são as características
dos direitos fundamentais são essa, guarda no coração: historicidade, universalidade, imprescritibilidade, inalienáveis, irrenunciabilidade, limitabilidade e relatividade. Essas são as características dos direitos fundamentais. Professor, os direitos fundamentais são absolutos? De forma alguma. Nós vamos ver isso mais à frente, mas já adianto para você, se a sua banca disser que os direitos fundamentais são absolutos, tá errado. Não tem direito absoluto. Professor, mas o direito à vida é um direito absoluto. Vou já mostrar para você que não. Beleza? Então vamos dar continuidade. Olha só. Limitabilidade ou relativização dos direitos fundamentais. Opa! Aqui começou a dizer que os direitos fundamentais, ele é relativizado e ele é limitado. Vamos lá, gente, guarda no coração. Aqui, ó. Não há direito absoluto. Todo direito é relativizado ou limitado. Beleza. Mas, professor, quais são as penas que são vedadas no Brasil? São estas: morte perpétua, banimento, cruel e trabalho forçado. Então, se a sua banca disser que essas penas aqui elas são permitidas no Brasil, tá errado, porque pena de morte perpétua, banimento, cruel e trabalho forçado não pode existir no Brasil. Professor, tem alguma exceção? Como uma boa regra, sempre tem uma exceção. Galera, existe pena de morte no Brasil? Ela existe. Só que aqui, ó, ela está vedada. Existe, mas ela está vedada. Professor, que caso é esse? Galera, existe pena de morte, salvo caso guerra declarada. Essa é a única exceção, beleza? Mas por si só, essa pena aqui, ó, ela é vedada. Se a sua banca dizer que não existe pena de morte, tá errado. Existe pena de morte no Brasil, sim, salvo caso guerra declarada. Só que nesse momento aqui, ó, não tem guerra, então ela é vedada, beleza? Olha só as figurinhas aqui, ó, para você guardar no coração, beleza? Gente, esse slide aqui tá preparado do meu coração para o seu coração. Ele tá bisurado, gente. Atenção a ele. Oswaldo, eu tenho dificuldade de pegar ainda assim de forma escrita. Gente, tá aqui, ó, de forma bem prática. Seu cérebro, ao visualizar, já vai pegar direto que o material é de qualidade. Aqui não é bagunça não, beleza? Professor, se tem pena proibida, quais são as penas permitidas? São estas, olha só. Privação e restrição de liberdade. Aqui, ó. Segundo, perda de bens. Terceiro, multa. Quarto, prestação de serviço alternativo. E o quinto, suspensão ou interdição de direito. Acima são penas vedadas. Abaixo são as penas permitidas no Brasil. Beleza? Privação e restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direito. Beleza? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Quais são os limitadores do direito à vida? Vocês lembram lá que no artigo 5º o direito à vida ele é inviolável? Mas vamos lá. Eu falei para vocês que nenhum direito ele é absoluto. Todo direito é relativizado. Quais são as hipóteses que eu posso limitar a vida de alguém, professor? São nessas hipóteses aqui, ó. Legítima defesa e estado de necessidade. Professor, me dá um exemplo de legítima defesa. Meu aluno, é o seguinte, eu estou aqui gravando esse material para você, de repente chega alguém aqui na minha casa tarde tirar a minha vida. Eu pego algum mecanismo no qual eu posso me defender, eu saco a arma, atiro nele, eu tiro a vida dele, né, para proteger a minha, beleza? Essa é a legítima defesa. Professor, o estado de necessidade é diferente? O estado de necessidade é diferente. Por exemplo, no Titanic afundou e não tinha bote salva-vida para todo mundo. Beleza, digamos que só tinha um bote salva-vida. Aí eu pego
eu tiro a vida de algumas pessoas que querem entrar no bote para que eu possa me salvar. Então, esse é o estado de necessidade. Não tem muitas opções e as opções que eu tenho é tirar a vida de alguém para que eu possa salvar a minha. Esse é o estado de necessidade. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Gente, para você guardar no coração agora. Professor, a partir de que momento protege-se a vida no Brasil? A partir da concepção. Cuidado com essa palavra concepção. A partir da concepção, protege-se a vida no Brasil. Professor, isso veio de onde? Do Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Então, no Brasil, a partir da concepção, protege-se a vida. Tranquilo? Professor, isso é na minha prova cair que o aborto ele não é permitido no Brasil. O senhor está certo ou a banca está certa? Se a banca disser que o aborto ele não é permitido no Brasil, a banca está errada, porque tem 3 hipóteses no qual o aborto é permitido. Professor, mas eu ouço falar que o aborto ele não é permitido. Mas para a sua prova você vai levar essas 3 hipóteses que o aborto é permitido. E quais são elas? São essa: sentimental. Professor, um exemplo. Por exemplo, a mulher que ela é vítima de estupro. Ela tem opção se ela quer tirar aquele feto ou a criança ou se quer dar continuidade. Professor, e se ela abortar é crime? A lei ampara ela, ok? No aborto sentimental. Já pensou a mãe carregar o feto ou a criança de alguém que estrupou ela? Como é que não vai ficar o psicológico dela? Essa é a primeira hipótese. Professor, e o aborto necessário? É aqueles que estão em risco de morte entre a mãe e o filho. Por exemplo, a mãe dá entrada na maternidade, só que o parto dela é de risco. Se o médico tiver que escolher entre a vida da mãe e a vida da criança, a vida da mãe vai prevalecer em detrimento da vida da criança. Esse é o aborto necessário, a segunda hipótese de aborto permitido. E a terceira hipótese é essa daqui, ó, os enencéfalos. Professor, mas o que é isso? É quando a criança ela nasce apenas com a caixa, mas não tem dentro as partes que ela necessita para sobreviver. Professor, ela consegue nascer com vida? Consegue, só que depois que tirar da barriga da mãe, em poucos minutos, a criança vem a óbito. Então, quando tem um diagnóstico desse caso aqui, ó, a mãe ela já escolhe se quer tirar o filho ou não, porque não tem como sobreviver. Então, guarda no coração. No Brasil, o aborto é permitido nessas 3 situações: sentimental, necessário e os enencéfalos. Beleza? Olha só, a não formação do cérebro, do feto. Tranquilo? Vamos dar continuidade? Gente, se isso aqui cai na sua prova, você vai acertar tranquilo. Depois desse material aqui de qualidade para você e esses bizu, você não erra nem querendo. Beleza? Vamos dar continuidade. Gente, igualdade é sinônimo de isonomia. Se a sua prova trouxer isonomia, é a mesma coisa que igualdade. Se ela trouxer igualdade, é a mesma coisa que isonomia. Professor, que forma elas existem? De 2 formas. Ela tem a formal e ela tem a material. Tá, na formal, tá lá no artigo 5º no inciso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, beleza? Essa é a forma formal, aqui está na lei. Professor, mas a de forma material é essa, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdades, na medida das suas desigualdades. Por exemplo, a mãe quando ela tem a criança, o bebê, ela tem direito a 120 dias para estar em casa cuidando da mãe. Professor, mas essa igualdade e isonomia, o pai ele é digno de merecer 120 dias também? Não, meu aluno, aí é tratar os iguais com igualdade e desiguais com desigualdade. O pai também tem direito, só que apenas de 5 dias, porque quem teve todo o processo de gestação foi a mãe e não o pai. Quem precisa de mais cuidados é a mãe, que gerou a criança, que vai ter que cuidar da criança, aumentar a criança. Por isso a ela é dado 120 dias e ao pai é dado 5 dias. Beleza? Prontinho, vamos dar continuidade. Professor, eu acho que não pode discriminar no Brasil. Se vem na minha prova, antes de eu ter essa aula com o senhor, eu iria marcar que não pode discriminar no Brasil. Gente, para guardar no coração, pode discriminar no Brasil sim, tá? Professor, e quais são essas discriminações que elas podem acontecer? Apenas esses 3 tipos aqui, ó.
a discriminação positiva, né? Ações afirmativas e discriminação reversa. Essas são as 3 possibilidades que pode discriminar no Brasil. Por exemplo, concurso público é destinado a quantidade de vagas para ampla concorrência, para o povão, e dentro é destinado para negro, pardos, ok? E para deficiente. Ou seja, essa é uma forma de discriminação. Vou reservar vaga para essa galera aqui porque eles merecem. É uma discriminação positiva. Beleza? Tranquilo? Professor, eu sempre ouço falar sobre a polêmica do uso da algema. O uso da algema é regra no Brasil? O uso da algema não é mais regra no Brasil. É a exceção. Guarda no coração, galera. Súmula vinculante número 11. O uso da algema no Brasil é exceção. Só pode utilizar a algema se apresentar esse mnemônico aqui para você, ó. PRF, perigo, resistência ou fuga, tá bem? Professor, quer dizer que o policial chegou, ele não pode sair me algemando? Se ele fizer isso, ele está errando. Ele está cometendo um crime contra você. Porque só pode algemar a pessoa nessas 3 possibilidades: perigo, resistência ou fuga. Então, apresentou perigo, resistência ou fuga? Aí não. Aí tem de algemar. Beleza? Guarda essas dicas no coração. Depois disso, você não erra nunca mais. Tranquilo? Professor, liberdade condicionais. Quais são as liberdades condicionais principais? Gente, essas daqui, ó. Liberdade de crença e religião, ok? Essa daqui é importantíssima. Liberdade de locomoção, tá bem claro no inciso do artigo 5º. É livre a locomoção em todo o território nacional. Porém, em tempo de paz. Você pode ir e vir a qualquer lugar. Porém, tem de estar no tempo de paz. Você lembra na pandemia do coronavírus? Que a liberdade de locomoção ela foi restringida. Tá vendo só? Nenhum direito é absoluto. Na pandemia, a liberdade de ir e vir ela foi restringida. Você não podia sair de casa, você tinha que ficar em casa. Até vir o tempo de paz para que você pudesse voltar, ir e vir, beleza? Olha só, situações que privam a liberdade de locomoção. Quais são situações que privam a liberdade de locomoção? Flagrante de delito e por ordem escrita e fundamentada do juiz, ok? Essas são algumas situações que privam a liberdade de locomoção. Tranquilo, gente? Agora, isso aqui, ó, vocês têm que guardar no coração. Liberdade de reunião. Muito recorrente em prova, fácil de errar. Para quem não é meu aluno. Porque para quem está inscrito no canal Português Simples Assim, tem o material mais bisurado da internet. Olha só, depois desse slide aqui, ó, você não erra nunca mais. Vamos lá. Vamos lá por parte. Gente, segundo a Constituição Federal. Então, vamos falar sobre liberdade de reunião, segundo a Constituição Federal. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, eu posso me reunir de forma pacífica, tá aqui, sem armas. Eu não posso frustrar outra reunião. Eu não preciso de autorização estatal. Eu só preciso do aviso prévio à autoridade competente. Isso é segundo a Constituição Federal. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, eu posso me reunir de forma pacífica, sem armas, sem frustrar outra reunião. Eu não preciso de autorização estatal, apenas aviso prévio à autoridade competente. Galera, dica importantíssima para você guardar no coração fazendo tum-tum. Olha só, segundo o STF e de acordo com o entendimento dos tribunais, cuidado, meu aluno, muito cuidado ao enunciado. Se a sua banca vier dizendo segundo a Constituição, aí é isso aqui, ó. Segundo a Constituição é isso aqui. Agora, se vier segundo o STF ou segundo o entendimento dos tribunais, aí cuidado. Porque, segundo o STF ou de acordo com o entendimento dos tribunais, eu não preciso de aviso prévio à autoridade competente.
Então, professor, se a minha banca vier falando a liberdade de reunião, segundo o entendimento dos tribunais, ou segundo o STF, é de que forma? É de forma pacífica, sem armas, sem frustrar outra reunião. Eu não preciso de autorização estatal e nem avisar a autoridade competente. Eu só preciso ir lá e me reunir e acabou a conversa. Ok? Então, se vier, segundo o STF, eu vou tirar esse exigido aqui, ó, porque não é exigido aviso prévio, ok? Agora, se for segundo a Constituição, é isso aqui, ó. Essa galerinha aqui, ó. Agora, se for segundo o entendimento dos tribunais, é o STF, é isso aqui. Beleza? Gente, liberdade de pensamento. Olha só, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Professor, se eu pensar, apenas pensar em matar alguém é crime? Professor, e se eu pensar em fazer algo de ruim contra outra pessoa, mas tá só no pensamento é crime? Professor, e se eu falar, né? Se sair da minha boca, se eu escrever, eu tô pensando, aí eu falo ou escrevo, é crime? Aí é outra conversa, meu aluno. Porque é livre a manifestação do pensamento. Você pode pensar o que você quiser, porém é vedado anonimato. Ok? Se eu falar, eu tenho que dar a minha cara a tapa. Se eu disser que pau é pedra, eu tenho que dar a minha cara e comprovar que pau é pedra. Agora só pensar não, ok? Cuidado, tá bem? Gente, liberdade de associação. Se você ainda não estava prestando atenção ou estava com sono, eu te digo, dá uma levantada, espreguiça, porque a partir de agora o negócio vai ficar sério, atenção redobrada, porque liberdade de associação é muito recorrente em concurso e você não vai errar não. Olha só os bizus que eu preparei para você. Gente, liberdade de associação segundo a Constituição é para fins lícitos, tá bem? Fins lícitos, vedado a de caráter paramilitar, tá bem? Cuidado, é vedado eu fazer uma associação para caráter paramilitar, que é grupo armado contra a ordem constitucional, beleza? E também é vedado a interferência estatal. Professor, quer dizer então que eu posso fazer uma associação? Claro que você pode. Professor, é qualquer tipo de associação? É qualquer tipo, com exceção da de caráter paramilitar. Ah, então quer dizer que eu posso fazer a associação dos maconheiros? Você pode. Quer dizer então que eu posso fazer a associação dos drogados? Você pode. Você não vai poder usar droga. Você não vai poder usar maconha. Mas que você quer fazer uma reunião, que você quer fazer uma passeata para que seja permitido o uso da maconha ou o uso da droga, claro que você pode fazer isso, ok? Tranquilo. Agora, interferência estatal, não pode não, e nem é de caráter paramilitar, beleza? Vamos lá. Professor, mas que interferência estatal é essa? É da seguinte forma, o Estado ele não pode se meter na sua associação. Professor, mas o Estado ele tem que se meter para que não seja criada a associação dos maconheiros. O Estado pode fazer isso? Não. O Estado não pode se meter. Só que tem alguma exceção e eu vou já falar para você. Olha só, dica importante. A associação pode representar seus associados de forma judicial e extrajudicial, desde que expressamente autorizada por uma procuração. Então, professor, se vier na minha prova falando que a associação ela não pode me representar, tá errado? Tá muito errado. Porque a sua associação ela pode representar você sim, beleza? Desde que seja autorizada por meio de uma procuração. Gente, aqui ó, eu falei que o Estado ele não pode interferir na associação. Só que tem a exceção. É nesses dois casos. A interferência estatal só pode em dois casos. Quais são os casos? Então, o Estado ele pode dar a suspensão da sua associação e também ele pode dar a dissolução da associação. Olha só, suspensão somente por decisão judicial, ok? Não é de qualquer jeito que o Estado ele vai se meter na sua associação, não. Professor, e o que é dissolução? O que é isso que o Estado pode fazer, gente? O Estado ele pode dar dissolução da sua associação, ou seja, deixa de existir. E só ocorre isso em sentença condenatória transitada em julgado. Professor, quer dizer que o presidente ele pode se meter na minha associação? Quer dizer que o governador, o prefeito, o vereador, ele pode se meter na minha associação? Não.
Só quem pode a figura de Estado se envolver da dissolução ou suspensão da sua associação é o juiz, ok? Somente o juiz. Guarda isso no coração fazendo tuntu. Somente o juiz, ele pode suspender ou dar dissolução de uma associação, certinho? Gente, liberdades condicionais ou liberdades constitucionais. Olha só, liberdade de profissão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Professor, eu posso exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão? Pode, exceto que não seja contrário à lei. Por exemplo, se de acordo com a lei, para mim dar aula para você, eu preciso de um certificado, aí não. Aí eu tenho que obedecer isso. Mas, segundo a lei, nada impede que eu possa vir no melhor canal de concurso público e dar aula para você. Eu não preciso de certificado. Agora, se a lei exigir certificado, aí não. Aí tem que obedecer à lei, beleza? Olha só, liberdade de expressão, a liberdade de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação. Gente, importantíssimo. Olha só, é vedado censura ou licença prévia. É resguardado o sigilo da fonte. Por exemplo, tem alguém que tem uma informação importantíssima, só que essa informação ela pode gerar um impacto social muito grande. Ela quer dar aquela notícia, ela tem prova, só que ela não quer se expor. Isso tá certo? Sim. Olha só, é resguardado o sigilo da fonte. Beleza? Vamos dar continuidade. Gente, guarda no coração. Inviolabilidade domiciliar. Gente, a casa é asilo inviolável do morador. Bizu importante. Digamos, eu tenho um apartamento e dentro desse apartamento eu tenho vários inquilinos. Quer dizer então que eu posso autorizar qualquer pessoa a entrar dentro do apartamento do inquilino porque eu sou o dono do prédio? Tá errado. Olha só, a figura de casa aqui ó, é asilo inviolável do morador, não é do dono, ok? Então, cuidado para não confundir isso na prova. A casa é asilo inviolável do morador, ok? Professor, mas eu posso entrar dentro da casa de alguém? Você pode, de acordo com isso daqui, ó. Então vamos lá. A casa é asilo inviolável do morador. Nela ninguém podendo entrar. Se não, flagrante de delito, olha só, desastre, prestar socorro e por ordem judicial durante o dia. Professor, mas como é que funciona isso durante o dia? Gente, esse dia vai das 5 da manhã às 9 da noite. Guarda esse horário no coração, porque você vai poder entrar por ordem judicial durante o dia. Professor, mas tem que estar tudo claro, tem que ser dia? Se for entre as 5 da manhã e as 9 da noite, às 21 horas, você pode entrar na casa por ordem judicial, beleza? Gente, guarda no coração, olha só. O STF equipara o estabelecimento comercial e o escritório à casa para fim de inviolabilidade. Digamos, você é dono de uma empresa e essa empresa ela tem um escritório e lá tem uma placa fechada, porque você quer ter privacidade dentro daquele espaço. Quer dizer então que qualquer cliente que entrar na sua empresa, no supermercado, ele vai poder subir a escada e lá na sua salinha entrar de porta dentro? Porque o STF equipara o estabelecimento comercial, o escritório, para fins de uma casa, ou seja, ele é inviolável, beleza? Gente, inviolabilidade das comunicações telegráficas, dados, correspondência e telefônica. Professor, tem exceção? Tem exceção. Eu posso quebrar o sigilo telefônico, ok? Em dois casos, investigação criminal e instrução processual penal. Então, leva para a sua prova. A inviolabilidade das comunicações telegráficas, dados, correspondência e telefônica. Eu posso quebrar o sigilo telefônico com essas duas hipóteses, investigação criminal e instrução processual penal. Beleza? Olha só, gente, ninguém será preso por dívida no Brasil. Graças a Deus, né, meu aluno? Só que tem a exceção: obrigação alimentícia e o depositário infiel. Professor, se vier de acordo com a Constituição,
Eu posso ser preso por ser depositário infiel? Você pode. Agora, se vier de acordo com o entendimento dos tribunais, de acordo com o STF, aí não. Porque o STF, ele anulou o depositário infiel. Então, eu não posso ser preso por ser depositário infiel. Mas eu posso ser preso por obrigação alimentícia. Olha só. Vendo? Aqui o slidezinho para você, a figura. Você não vai errar nunca mais, meu aluno. Beleza? Gente, olha só. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Beleza? A lei não vai prejudicar isso aí, não. Tá na Constituição. Olha só. Leva pro coração. Beleza? Gente, agora esse assunto é importantíssimo. Extradição. Gente, guarda isso no coração, 220, fazendo tum-tum, tum-tum, tum-tum. Vamos lá por parte, muito tranquilo, sem enfeitar o santo, beleza? Do jeitinho que vai cair na sua prova e você vai acertar. Então vem assim, olha só. Gente, o brasileiro nato, regra número 1, jamais, entenda uma coisa, jamais o brasileiro nato, ele vai ser extraditado, olha só, nunca. O brasileiro nato, ele nunca será extraditado. Professor, e o naturalizado, como é que funciona? Gente, o brasileiro naturalizado, ele só vai ser extraditado se cometer, olha só, um crime comum. Só que tem que ser antes da naturalização. Entenderam? Então, o naturalizado, ele vai ser extraditado se cometer um crime comum antes de ele ser naturalizado, ok? Ou tráfico de drogas, agora é diferente. Aí pode ser antes ou depois da naturalização. Aí ele vai ser extraditado. Pegaram? Olha só, então aqui, ó. O brasileiro nato, ele só vai ser extraditado se cometer crime comum antes ou depois da naturalização, ou tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. Professor, e como é que funciona a regra do estrangeiro? Aqui, meu aluno, o estrangeiro ele vai ser extraditado? Ele vai ser extraditado, com alguma exceção. Olha só, será extraditado se cometer algum crime. Essa é a regra. Exceto, cuidado com essa palavra, gente, exceto. Então, se o estrangeiro cometer um crime político ou de opinião, aí não. Aí ele não vai ser extraditado. Beleza? O Brasil não pode extraditar o estrangeiro que cometeu um crime político ou de opinião. Professor, o que é extradição ativa? É quando o Brasil pede alguém. Beleza? Professor, e o que é extradição passiva? É quando o Brasil é solicitado, ou seja, outro país pede que extradite um brasileiro ou um estrangeiro. Certinho? Vamos dar continuidade. Gente, direito à propriedade. Galera, vocês percebem que não está inciso por inciso, porque às vezes, inciso por inciso, o aluno que tem dificuldade ou aquele aluno que já está mais avançado, ele às vezes confunde ou não consegue pegar. É por isso que eu preparei dessa forma, galera, com ilustrações, bem dividido, bem separado, para fixar no seu coração e você levar para a prova e gabaritar muito tranquilo e sem enfeitar o santo, beleza? Então já dá o like, curte e compartilha, porque esse material aqui vai levar você a tomar posse no seu concurso, simples assim. Galera, é direito à propriedade. Olha só, importante. A propriedade, ela deve atender à função social, beleza? Professor, o que é requisição administrativa? Gente, requisição administrativa nada mais é o Estado requisita momentaneamente um bem teu e depois ele vai devolver. Olha só, por exemplo, aconteceu um crime, olha só, essa parte aqui, ó. Aconteceu um crime e o guarda, o policial, ele está a pé. Vai passando alguém de moto, ele para o motociclista para usar da sua moto para ir atrás do humilhante, beleza? Isso é uma requisição administrativa. O Estado ele pede momentaneamente o bem teu e depois ele vai devolver. Oswaldo, mas o que é importante? É isso daqui, ó. Gente, se o Estado pedir um bem teu momentaneamente, se vier na sua prova, isso cabe indenização ou não cabe? Gente, cabe indenização. Agora, cuidado com essa palavra, porque essa indenização é ulterior se houver dano.
Por exemplo, digamos que o guarda, ao pegar a motocicleta da pessoa, acabou colidindo com a motocicleta e bateu em alguém e arranhou a motocicleta. Aí é diferente, porque após o uso, o Estado danificou o seu bem. Aí sim, aí cabe indenização ulterior se houver dano. Agora, se após o guarda usar, se após o Estado representado pelo guarda usar a sua motocicleta ou seu carro e não tiver dano, aí não cabe indenização. Só cabe indenização ulterior se houver dano, beleza? Olha só os exemplos aqui, muito tranquilo, certinho? Gente, desapropriação, tema importante. O Estado ele pode vir e desapropriar um bem seu, se não cumprir a sua função social para fins de reforma agrária. Professor, e como é que acontece essa desapropriação? Galera, guarda isso aqui no coração. Por quê? Primeira hipótese, acontece por interesse público. Cabe indenização justa, prévia e em dinheiro. Por exemplo, você está no seu apartamento ou na sua casa vendo essa aula e vai passar uma linha de trem na sua casa ou no seu apartamento. Mas como essa casa ou esse apartamento foi passado de geração em geração pela sua família, você quer que a linha de trem mude o percurso para que ela não passe pela sua casa e destrua seu imóvel. Você está amparado pela lei? Porque vem o interesse público, segundo o direito administrativo, o interesse público ele está acima, né, do interesse privado ou do particular. A coletividade está acima. Só que é de qualquer jeito? Não. A hipótese 1, cabe indenização justa, prévia e em dinheiro. Ou seja, o valor tem que ser um valor justo, tem que ser ali no momento e tem que ser em dinheiro. Beleza? Outra hipótese, segunda hipótese, por sanção. Cabe indenização, é título da dívida pública, ou seja, é o Estado dizendo que te deve. E a terceira hipótese é esta daqui, ó, confiscatória ou expropriação. Acontece por trabalho escravo ou plantação de maconha. Aí, meu aluno, aí não cabe indenização, não tem como o Estado indenizar alguém que está produzindo um trabalho escravo ou que está plantando maconha. Então, essas são as hipóteses de desapropriação. Guarda no coração. Interesse público, essa é a regrinha. Sanção, essa é a regrinha. E confiscatória ou expropriação, essa é a regrinha. Beleza? Gente, importante. Guarda no coração. A pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora, desde que, aqui a exceção, ó, trabalhada pela família e a dívida seja decorrente da sua atividade produtora, beleza? Então cuidado, porque a sua banca pode trocar dizendo que pode, que a pequena propriedade rural ela pode ser objeto de penhora, tá errado. Ela não pode ser objeto de penhora, desde que trabalhado pela família e a dívida seja decorrente de sua atividade produtiva. Olha só aqui para fixar no seu coração, beleza? Gente, olha só esse material aqui, a qualidade. Você não erra nunca mais. Vamos lá. Tipos de crimes previstos na Constituição Federal. Eu tenho os imprescritíveis, eu tenho os insuscetíveis de graça e anistia e eu tenho os inafiançáveis. Mas vamos por parte, sem enfeitar o santo, muito tranquilo, beleza? Você vai acertar. Vamos lá. Gente, tipos de crime previstos na Constituição Federal. Eu tenho os imprescritíveis, ou seja, o Estado ele vai te caçar para sempre. Se você cometer algum destes que eu vou falar, o Estado ele vai te caçar para sempre. Professor, e quais são os imprescritíveis que eu tenho que levar no coração para a minha prova? É esses daqui, ó. O racismo, ação de grupo contra a ordem constitucional, ação de grupo armado, é o paramilitar, transfobia e homofobia e injúria racial. Agora vamos lá, muito tranquilo. Olha só, gente. Se a sua banca vier de acordo com a Constituição Federal, quais são os crimes previstos? São esses dois aqui de cima, o racismo e a ação de grupo armado contra a ordem constitucional. Beleza? Esses dois aqui de baixo, ó, eles foram acrescentados. Isso aqui é segundo o STF. Olha só. Segundo o STF, transfobia ou homofobia é imprescritível. Ou seja, se você cometer, o Estado ele vai te caçar para sempre.
Injúria racial também agora é imprescritível, ou seja, se você cometer injúria racial, segundo o STF, o Estado ele tem o dever de te caçar para sempre, beleza? Então, esses são os imprescritíveis. Professor, o segundo são os insuscetíveis de graça e anistia, ou seja, não pode ter graça nem do presidente, né, e nem do Congresso Nacional, beleza? Vamos lá. Gente, esse daqui é o 3TH, esse é o mnemônico. O mnemônico do imprescritivo é o ração, olha só. Racismo e ação de grupo armado, transfobia, homofobia e injúria racial. Os insuscetíveis de graça e anistia é tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. Então vamos lá. 3TH são insuscetíveis de graça e anistia. Tráfico, tortura, terrorismo e os hediondos. Professor, você falou que era 3 possibilidades. Os imprescritíveis, os insuscetíveis de graça e anistia e os inafiançáveis. Quais são os inafiançáveis? Todos estes daqui, ó, gente, são inafiançáveis. Tanto este daqui, quanto essa galera aqui, todos eles são inafiançáveis. Se vier na sua prova, o terrorismo, ele é inafiançável? Tá certo. Tortura é inafiançável? Tá certo. Racismo é inafiançável? Tá certo. Homofobia é inafiançável? Também tá certo. Todos eles são inafiançáveis. Galera, muita atenção. Porque assim como o Estado ele diz o que é crime, ele vai dar alguns remédios constitucionais. Beleza? Vamos lá, bastante atenção. Beleza? Remédio constitucional. Galera, o habeas corpus, esse daqui, ó, ele será usado se for ferido a liberdade de locomoção. Então, se a sua liberdade de locomoção ou de qualquer pessoa for ferido, você tem que usar um habeas corpus. Professor, como é que funciona o habeas corpus aqui, gente? Separado tópico por tópico para fixar no seu coração. Gente, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Somente pessoa física é paciente de habeas corpus. A ação é gratuita. Não necessita de advogado. Não há formalidades. Pessoa jurídica pode impetrar em favor de pessoa física. E o sétimo, não é cabível contra a punição disciplinar militar, salvo ilegalidade. Professor, mas eu acho que o habeas corpus é algo sério, eu necessito de um advogado. Se a sua prova, se a sua banca disser que o habeas corpus necessita de um advogado, tá errado. Professor, mas eu acho que o habeas corpus é algo sério, ele tem que ter uma certa formalidade. Não precisa de formalidade. Se você escrever num papel higiênico, eu quero ser solto porque minha liberdade de locomoção foi restringida, não tem problema algum. Você pode fazer e o juiz ele tem de ler. Tem que verificar. Beleza? Muito tranquilo. Vamos lá, tópico 2, galera. Habeas data. Então, falando sobre o habeas corpus, agora vamos falar sobre o habeas data. Beleza? Como é que funciona o habeas data? O habeas data funciona para conhecer ou ratificar informação em bancos de dados de caráter público. Esse é o habeas data. Hipótese: ele é referente à pessoa do impetrante, beleza? A ação é gratuita, ou seja, beleza? Muito tranquilo. Eu necessito de um advogado no habeas data. Quarta regrinha: deve haver uma negativa administrativa. E a quinta regrinha: pode ser impetrado por parente de pessoa falecida ou legalmente desaparecida. Cuidado, porque a banca vai trocar o habeas corpus que não necessita de advogado com esse daqui, ó, do habeas data, que necessita de advogado. Então, muita atenção para você não confundir, beleza? Professor, e o mandato de segurança? Muito tranquilo, meu aluno. É a defesa de um direito líquido e certo. Esse é o mandato de segurança. Quais são as hipóteses? São essas daqui, ó. Cabível quando não couber habeas corpus ou habeas data, beleza? A ação não é gratuita, necessita de advogado. Importante, se vier na prova falando sobre certidão, o remédio constitucional, galera, é mandado de segurança, beleza? Cuidado para não trocar. O prazo para entrar com mandado de segurança é decadencial, beleza? E é de 120 dias. Tranquilo? Vamos dar continuidade.
Professor, e o mandado de segurança coletivo, como é que funciona? Quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? É essa galera aqui, ó. Partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, tem de ter um senador e um deputado federal, beleza? E esses são os representantes do partido que tem de ter para que ele possa impetrar o mandato de segurança coletivo. Cuidado! Que mais pode impetrar? Sindicatos, entidade de classe e associação com pelo menos um ano de funcionamento. Cuidado, a sua banca vai dizer que a associação, em todas as hipóteses, ela pode impetrar um mandado de segurança coletivo. Está errado. Ela tem que ter, no mínimo, um ano de existência para que ela possa impetrar um mandado de segurança coletivo, beleza? Então vamos dar continuidade. Professor, o mandado de injunção, muito tranquilo. Acontece quando da falta de uma norma regulamentadora impeça o exercício dos direitos inerentes à soberania, à cidadania e à nacionalidade. Muito tranquilo, meu aluno? Vamos dar continuidade. Ação popular, também é um remédio constitucional. A ação popular, só quem pode impetrar é o cidadão. Tá aqui, ó. Só quem pode impetrar uma ação popular é o cidadão. E só passa a ser cidadão depois que tira o título de eleitor. Cuidado, gente. Bom, a ação popular, ela visa a moralidade administrativa, beleza? O cidadão que impetrar será isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovado má-fé. Beleza? A ação popular visa anular o ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Muito tranquilo, beleza? Vamos lá. Perda e suspensão dos direitos fundamentais. Professor, isso não vai cair na minha prova. De jeito nenhum, não vai cair na sua prova. Vai despencar, simples assim. Por isso, muita atenção. Professor, alguém pode ser cassado para sempre dos seus direitos políticos? Pode ter a perda ou suspensão. Se a sua banca disser cassação para sempre, tá errado. É momentâneo, é temporário, beleza? Bora lá. É vedado a cassação dos direitos políticos, ou seja, é vedado. Tranquilo? Quando é que acontece, beleza? Olha só, acontece a perda ou suspensão e só se dará no seguinte caso. Então, cuidado, só acontece a perda ou a suspensão dos direitos políticos, beleza? Professor, quando é que acontece a perda? Nesse caso aqui, ó. Olha só. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. E a outra hipótese, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Essa aqui é a perda dos direitos políticos. Perda, cuidado, tá? Para não trocar. Professor, quando é que acontece a suspensão? É nesses casinhos aqui, ó. Suspensão, incapacidade civil absoluta, beleza? Condenação criminal, transitado em julgado enquanto durarem seus efeitos, ou improbidade administrativa, beleza? Então, esses são os casos da perda e esses são os casos da suspensão. Cuidado, meu aluno, coloca no coração. Você não pode errar esse tipo de questão. O material tá tranquilo, fácil, fácil. Não enfeite o santo. Só leva a aula do professor para sua prova que eu tenho certeza você vai arrebentar. Simples assim. Gente, princípio da anterioridade eleitoral. Cuidado. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Ou seja, cuidado, porque ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Porém, não se aplicando à eleição que ocorrerá até um ano da sua vigência. Entenderam? Ou seja, ela vai entrar em vigor a partir da sua publicação. Porém, ela não vai ser aplicada à eleição que ocorra até um ano de sua vigência. Tranquilo? Gente, importantíssimo isso aqui, ó. Direto ao ponto, gente, sem enfeitar o santo. Direitos políticos. Gente, a democracia no Brasil é exercida através de duas formas. Olha só, de forma direta, que é por meio de plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular, ação popular, e de forma indireta, que é representantes eleitos. Pronto.
Essas são as duas formas, beleza? Professor, mas eu sempre vejo falar em concurso, na minha prova já caiu soberania popular. Como é que a soberania popular é exercida? Gente, guarda no coração, o mnemônico que o professor passou, esse bizu aqui, ó. A soberania popular, ela vai ser exercida através do PRISV. Olha só, plebiscito, referendo, iniciativa popular, sufrágio universal e por voto direto e secreto. Esse é o PRISV. Plebiscito, consulta anterior à edição do ato. Referendo, consulta posterior à edição do ato. Iniciativa popular, sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, e o voto direto e secreto. Então, se vê na sua prova. A soberania popular é exercida através de quê? Lembra do mnemônico que o professor passou para você guardar no coração. É o PRISV. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, sufrágio universal e voto direto e secreto. Beleza? Gente, alistamento eleitoral e voto. Guarda no coração. Professor, o voto ele é obrigatório? Sim. Para maiores de 18 anos, o voto é obrigatório. O voto também é facultativo, professor? Sim, gente. Cuidado, ó. O voto ele vai ser facultativo para menores de 18 anos, beleza? Ele é obrigatório para maiores de 18 e é facultativo para menores de 18 até 16 anos, beleza? E para baixo também, de 18 anos para baixo, ó, o voto é facultativo, beleza? Gente, o voto também ele é facultativo para maiores de 70 anos, cuidado! Maiores de 70 anos vota se quiser, não é obrigatório, é facultativo. E também é facultativo para os analfabetos, beleza? Gente, importante, guarda no coração. Segundo o TCE, pessoa com deficiência grave não sofrerá sanção se não votar. Beleza? Se a prova se aprofundar, tá aqui, ó. Importante, segundo o TCE, a pessoa com deficiência grave não sofrerá sanção se não votar. Professor, alistamento eleitoral e voto tá tranquilo. E os inalistáveis, gente? Quem são os inalistáveis? Quem não pode tirar o título de eleitor. Esses são os inalistáveis. Professor, qual é a regra dos inalistáveis? São essas daqui, ó. O estrangeiro, gente, ele não pode tirar título de eleitor. Com exceção, aqui é exceção, se for naturalizado. Segunda regra, o conscrito. Professor, quem são os conscritos? É aquele que está a serviço do exército, galera. Né, que está fazendo serviço militar obrigatório. Então, os estrangeiros e os conscritos, eles não podem tirar o título de eleitor. Guarda no coração. Supostamente não podem votar, beleza? Aí tem a exceção aqui do estrangeiro, beleza? Tranquilo. Professor, quem são os inelegíveis? Muito tranquilo, galera. Os inelegíveis são os inalistáveis, né, que são os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos. Professor, mas por que os analfabetos? Galera, os analfabetos, eles podem votar, é facultativo. Porém, não podem ser votados. Ok? Beleza? Bora lá. Vamos dar continuidade. Galera, aqui importante, ó, requisitos para ser eleito no Brasil. Não é de qualquer forma não é bagunçado não, tem alguns requisitos, beleza? Tópico 1, requisito 1. Tem de ter nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, com exceção do presidente, que tem que ser nato, beleza? Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, alistamento eleitoral. Quarto, domicílio eleitoral na circunscrição, beleza? Quinto, filiação partidária. E o sexto é a idade, beleza? Professor, mas eu não sei quais são as idades que o cidadão ele vai poder ser um prefeito, um vereador, um presidente. Meu aluno, fica tranquilo. Vou dar para você agora. Olha só, guarda no coração. A partir dos 18 anos, o cidadão pode ser vereador. A partir dos 21 anos, ele pode ser prefeito, vice, deputado e juiz de paz. A partir dos 30 anos, ele pode ser governador e vice do estado e do Distrito Federal. E a partir dos 35, ele pode ser presidente, vice e senado. Cuidado! A banca vai dizer que a partir dos 30 anos, o cidadão pode ser presidente ou senador. Está errado. Porque é a partir dos 35 anos que ele vai poder ser presidente, vice ou senador. Guarda essas informações aqui, ó, no coração, fazendo tum-tum. Beleza?
Vamos lá. Professor, como é que funciona a quantidade de vereadores? Porque eu já vi cobrar em prova e eu errei. Errou. Mas a partir de agora você não vai errar mais. Olha só. Gente, o município ele vai ter 9 vereadores se a população dele for entre 15 mil habitantes. Ou seja, de 15 mil habitantes, 9 vereadores. Será de 11 vereadores se o município tiver mais de 15 mil a 30 mil habitantes. Beleza? Vai ter 13 vereadores se o município for de 30 mil a 15 mil habitantes. E vai ter 15 vereadores se o município for de 50 a 80 mil habitantes. Beleza? Gente, guarda essas dicas no coração, porque isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca e está de forma bisurada. Por mais, professor, eu sempre tive dificuldade em direito constitucional. Eu não consigo decorar inciso por inciso. Meu aluno, a partir de agora você vai ter uma super noção e vai acertar, beleza? Você vai ler, você vai reler, você vai ver essa aula várias vezes até todos os mnemônicos fixarem no seu coração, beleza? Tranquilo? Aí você vai pegar um dia, vai ler a lei seca, aí vai lembrar de todos os mnemônicos que o professor passou, vai lembrar dessa aula. Gente, você vai gabaritar direito constitucional, beleza, galera? Essa é a parte 1 do direito constitucional bisurado. Eu vou gravar a parte 2. Mas para mim gravar a parte 2, você tem que dar o like, você tem que se inscrever no canal, que é para mim ver que esse conteúdo é relevante, meu concurseiro. Beleza? Bom, tamo junto. Eu estou plenamente confiante que você vai arrebentar. Essa é a parte 1, beleza? Vê várias vezes essa aula, tranquilo? Você vai gabaritar direito constitucional, simples assim.